Próxima coisa que eu quero apresentar para vocês é um glossário sobre o AdSense mesmo. Talvez eu tenha falado, até agora eu já tenha falado de algumas expressões, eu tenho utilizado algumas expressões que vocês não entenderam muito bem. Então nós vamos passar por elas agora e entender o significado das principais expressões que são usadas, que nós vamos usar no curso e que você, quando for ler mais sobre o assunto, pesquisar, conversar sobre o assunto, frequentemente você vai ouvir, vai ler essas expressões e aqui você vai entender o significado de muitas delas, ok? A primeira expressão que nós conhecemos é o CPC. O CPC ele é o valor aproximado que você vai receber, ok? Todas as vezes que alguém clicar no seu anúncio do AdSense ou no anúncio do AdSense dentro do seu site. Você tem lá um anúncio do AdSense dentro do seu site e toda vez que alguém clicar nesse anúncio, você vai receber um valor. Esse valor é o CPC ou custo por clique. Custo por clique. Esse valor, como a gente disse, é aquele valor que é aproximadamente 68% do que o anunciante paga para o Google. É o que você vai receber. Ou seja, todas as vezes que alguém clicar no anúncio dentro do seu site, você vai receber um valor do CPC. O CPC é o valor que você ganha todas as vezes que alguém clica no anúncio dentro do seu site, ok? Esse é o CPC, o custo por clique. Uma próxima expressão que é muito utilizada é page views, ou visualizações de página. A gente deixa no page view porque, mesmo sendo uma expressão em inglês e tendo uma tradução também no português, que é visualizações de página, mas você normalmente vai ver ela em inglês mesmo. As pessoas usam mesmo a expressão page views. Apesar da tradução ser visualizações de página, dentro do AdSense, page view significa a quantidade de exibições do seu anúncio, ou de um anúncio dentro do seu site, ok? Quantidade de vezes que o anúncio é exibido. Vamos supor que você tem lá a página principal do seu site e você tenha um artigo no seu site, que fica numa página interna lá, ok? Dentro da página principal do seu site, na home do seu site, você tem um bloco do AdSense. E dentro do seu artigo, você tem também um bloco do AdSense lá dentro. A pessoa foi e entrou no seu site, www.seusite.com.br. Caiu na página principal do seu site. Como tem um anúncio do AdSense dentro dessa página principal do seu site, você já teve uma impressão desse anúncio, ou uma visualização de página, ou um page view. Aí essa pessoa clica lá no link do seu artigo e vai para o seu artigo, começa a ler o seu artigo. Nesse artigo também tem um AdSense, então ela já teve aí duas impressões de página, ou duas page views, porque o seu anúncio foi exibido de novo. Depois ela lê o seu artigo todo, ela volta de novo para a página principal do seu site. Okay? Ela está interessada em continuar no seu site. Quando ela volta para a página principal do seu site, carrega de novo o anúncio seu. Então ela já teve aí 3 impressões de página, ou 3 page views. Então, basicamente, enquanto mais as pessoas navegam no seu site, mais visualizações de página, mais impressões de anúncio você vai ter. Então, page view é toda vez que um anúncio seu, um bloco de AdSense seu é carregado na tela, ok? Então, você pode ter mais de um page view por pessoa. Vamos supor que eu acessei o seu site. Se eu navegar em 10 páginas e cada uma dessas páginas tiver anúncio do AdSense, vou criar 10 page views no seu site, 10 page views do seu AdSense, ok? Se a pessoa navegar uma página só, ela vai criar só um page view, ok? Então, page view é a quantidade de exibições de anúncio dentro do seu site, ok? Próxima expressão é o CTR, que é a porcentagem de clique que seus anúncios recebem em relação às page views. Vamos imaginar que você recebeu hoje no seu site 500 pessoas. 500 pessoas entraram no seu site. Cada uma dessas pessoas navegaram por 2 páginas que tinham AdSense. Ou seja, naquele exemplo que nós demos, a pessoa entrou no seu site, na página principal, teve uma impressão do AdSense, ela foi para o artigo, teve uma impressão do AdSense. Depois que ela leu o artigo, ela saiu do seu site. Ou seja, você teve 2 impressões, 2 page views por cada usuário. Então, você teve 500 usuários, você teve 1000 page views no seu site. Dessas 1000 page views, dessas 1000 impressões de anúncio, quantos foram clicados? Se dessas 1000 impressões, dessas 1000 vezes que o seu anúncio foi exibido na tela de um computador, você teve 100 cliques no anúncio, o seu CTR, ou a porcentagem de clique sua, é de 10%. Ok? Seu anúncio foi exibido 1000 vezes dentro do seu site. Seu anúncio foi exibido 1000 vezes para usuários no seu site. E 100 vezes ele foi clicado. Ou seja, das 1000 vezes que alguém visualizou o seu anúncio, ele foi clicado 100 vezes, ou seja, 10% de CTR. Então, CTR é isso, é a porcentagem de cliques que os seus anúncios recebem em relação
as page views, as impressões desse anúncio dentro do seu site. Se o seu anúncio foi visualizado, foi impresso 10 vezes dentro do seu site hoje, e ele recebeu 10 cliques, você tem 100% de CTR, ou seja, todas as vezes que o seu anúncio foi carregado na tela, que alguém visualizou o seu anúncio, ele foi clicado, as pessoas clicaram nele, ok? Então o CTR é isso. E por último, o RPM. RPM é o valor médio recebido a cada 1000 impressões de anúncio. Impressões de anúncio, ou seja, page views, a gente já sabe o que é. E aí é o valor que você recebe a cada 1000 impressões de anúncio. Vamos supor que você ganhe 50 centavos por cada clique, ok? Você ganha o seu CPC, aqui em cima, é 50 centavos, ok? Vamos supor que você teve 100 impressões, ok? Ou seja, você teve 100 page views. E o seu CTR é de 10%. Então, eu tive 100 impressões com CTR de 10%, ou seja, 10 cliques nos meus anúncios. E o meu CPC é 50 centavos, significa que com esses 10 cliques eu ganhei R$5, ok? Se eu ganhei R$5 com 100 visualizações, vamos multiplicar isso por 10, ou seja, que é 1000. Se eu ganhei com R$5 com 100, com 1000 visualizações, quanto que eu ganharia? Ou seja, 10 vezes isso, que no caso, R$50. Então, o meu RPM, ou seja, o valor que eu ganho com 1000 impressões de anúncio, é R$50. Simplificando, eu tenho 1000 impressões, eu tive 1000 impressões de anúncio hoje no meu site, ok? Tive 1000 impressões de anúncio dentro do meu site hoje. Eu fui lá e vi que meu anúncio foi exibido 1000 vezes. Quanto que eu ganhei hoje? Eu ganhei R$30, por exemplo. Então, o meu RPM, o valor que eu ganho a cada 1000 vezes que o meu anúncio é exibido, é R$30. O meu RPM é R$30, ok? Então, RPM é o valor médio que você recebe a cada 1000 impressões de anúncio. Essas são algumas expressões, são as principais expressões que nós utilizamos dentro do AdSense. Acredito que você não vai ter problema com isso, porque daqui para frente nós vamos utilizar isso muito, você vai ver isso muito e vai ser muito fácil você memorizar isso. Mas caso lá na frente a gente fale alguma dessas expressões, você não se lembre, não se recorde bem o que é, você pode voltar aqui nesse vídeo e ter acesso a esses dados, ok? Relembrar um pouco como são essas expressões. E por último, eu vou responder algumas perguntas frequentes que nós recebemos. E antes de eu começar a responder essas perguntas, eu vou dar aqui uma dica. Leia as regras do Google AdSense, ok? Quando você vai criar sua conta no Google AdSense, lá no primeiro processo já do Google AdSense, quando você insere seus dados para criar a conta, ele te mostra todas as regras do Google AdSense, um documento. É os termos, né, que normalmente nós marcamos lá, eu aceito os termos e criamos a conta sem nem ler. Aqui não, aqui é muito importante você ler. Lá você vai poder ter as respostas de todas das maiorias das perguntas que nós vemos por aí, as pessoas fazendo na internet. Todas elas são respondidas lá na política de privacidade, nos termos do programa, e as pessoas têm preguiça de ler, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente que isso pode gerar muito problema, ok? Não ler as regras do programa. Bom, vamos para a primeira pergunta. Como inserir outros sites na mesma conta do AdSense? Nós vamos falar aqui mais para frente, né, passo a passo de como criar o seu site, como se cadastrar no AdSense, como inserir o AdSense. E aí, bom, você inseriu o seu site, já está ganhando dinheiro com o AdSense e quer criar outro site, ok? Eu tenho 10 projetos hoje que estão ativos no meu AdSense. Como que eu faço para criar outros sites dentro do mesmo AdSense? Você não precisa de criar outras contas, você não precisa de criar uma conta separada para cada site que você tem, ok? É uma conta só, até porque o Google não permite uma mesma pessoa ter mais de uma conta, ele tem que ter uma conta só. E para cadastrar outros sites na mesma conta do AdSense é muito simples. Você simplesmente gera o bloco de anúncio e coloca no outro site. Não precisa de cadastrar o site. Da mesma forma como você cria um bloco de anúncio e vai lá no seu site, insere lá no seu site, você criou outro site agora, não tem que cadastrar, é só gerar um bloco de anúncio e colocar dentro do seu novo site. E assim por diante. Não tem que fazer nenhum cadastro, é só pegar o bloco e inserir dentro desse outro site e não tem nenhuma complicação, ok? Você pode até usar o mesmo bloco para todos os sites, não tem inclusive nenhum problema nisso. Eu criei um bloco de AdSense, ok? Um bloco só. Um código só de script de anúncio. E eu coloco esse mesmo bloco em todos os meus sites, em todas as páginas dentro do meu site. Não tem nenhum problema, ok? Tem alguns problemas de administração que você vai ver depois para gerar relatórios, mas com relação à parte técnica do AdSense,
ele entende perfeitamente isso, ele consegue separar todos os seus sites sem nenhum problema. Então você não tem que fazer cadastro, é só inserir o anúncio, fez um site novo, coloca anúncio nele, coloca os seus anúncios do AdSense nele, que o Google já vai entender que você está inserindo um novo site na sua conta. Okay? Próxima pergunta. O concorrente está fazendo algo contra as regras. O que eu faço? Você vai denunciar o seu concorrente, ok? Você vai denunciar o seu concorrente para o Google. Dentro da sua conta do AdSense, você consegue ter acesso a isso, né? Denunciar, e aí tem um formulário onde você descreve exatamente o site da pessoa que você identificou que ela está fazendo errado e o que ela está fazendo errado. Vamos supor que ela está infringindo alguma regra. Para isso, inclusive, é importante você ter lido a regra. Mais uma vez a gente fala. Vamos supor que você leu a regra, sabe toda a regra, e você viu um concorrente seu que está infringindo alguma das regras e está fazendo as coisas ao contrário, né, da regra do Google. Está indo contra as regras do Google e você identificou isso. Você pode denunciar esse concorrente. O Google vai verificar e o Google vai aplicar as devidas punições a esse site do seu concorrente. Ou primeiro entrar em contato com ele e falar, você tem 24 horas para resolver o seu problema, então nós vamos te punir aqui. Ok? Mais para frente nós vamos ver quais são essas punições do Google. Então basicamente você pode denunciar ele lá dentro da sua conta do AdSense, você consegue fazer isso. Ok? Próxima pergunta. Como funciona a punição do AdSense? Bom, tem dois tipos de punição do AdSense. Você tem o banimento da conta, que é a maior punição. Ok, a sua conta do AdSense é banida. Vamos supor que eu tenho lá uma conta do AdSense, eu tenho 1, 2 ou 3 sites dentro dessa conta e eu estou ganhando dinheiro com essa conta. Vamos supor que eu estou na metade do mês, ok, dia 15, e eu estou lá com $1.600 lá na minha conta. Se o Google identificou que eu estou fazendo alguma coisa errada, e aí banimento de conta, algumas coisas que causam banimento de conta, clicar nos próprios anúncios, por exemplo, eu vou lá todo dia no computador de uma lan house ou qualquer coisa e eu clico nos meus próprios anúncios. O Google consegue descobrir isso de forma muito fácil. Ou peço outras pessoas para clicarem nos meus anúncios. Ou contrato um programador que vai criar um sistema que o sistema entra no meu site e clica nos meus anúncios, que as pessoas fazem muito isso. Se o Google descobre isso, ele bane a sua conta. E aí como que acontece? Ele bane ela na hora e tudo que você tinha acumulado ali não pago, o Google não te paga mais, porque aquele dinheiro para o Google foi conquistado de forma ilícita, ok? Então, tem R$ 1.600 lá não recebido, o Google bane a minha conta, eu não consigo mais criar uma conta no meu nome no AdSense e simplesmente perco todo aquele dinheiro que estava lá, ok? É a maior punição que tem. Eu não conheço ninguém que foi banido do Google e conseguiu voltar, ok? Quem quer voltar de qualquer jeito tem que criar conta no nome de outra pessoa. Ou seja, você tem a conta no seu nome lá, foi banido. Acabou, você nunca mais consegue criar uma conta no Google AdSense com o seu nome, ok? Aí você vai, sei lá, criando o nome da sua mãe, criando o nome do seu pai, criando o nome da sua empresa, enfim. Mas, uma vez banido, praticamente impossível você conseguir voltar com a sua conta novamente. E outro tipo de punição do AdSense é o site ser banido, ok? Você tem uma conta lá que você tem 3 sites. E aí o Google verifica que em um desses sites você está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa contra a regra. E aí poderia ser, por exemplo, você colocar blocos dentro de iframes, dentro do seu site, é um pouco mais técnico isso, mas as pessoas utilizam esse recurso. Ou você, dentro desse site, colocar incentivo a clique, por exemplo, você coloca o banner do AdSense, do lado do banner do AdSense você escreve um texto e fala assim, clique no anúncio ao lado, e aí o Google vai conseguir identificar isso. Enfim, o Google vai punir esse site. Quando o Google punir esse site, os seus outros sites dentro da conta não acontece nada com eles, ou seja, você tem 3 sites, você está fazendo coisa errada em um site só, o Google vai punir este site, os outros 2 vão continuar normais, ok? E aí o que acontece? Todos os anúncios do Google dentro desse site param de aparecer. Os anúncios vão parar de aparecer, o Google vai te mandar um e-mail, vai falar, olha, seu site foi punido porque você está fazendo isso, isso e isso. Cabe recurso neste caso. O que você tem que fazer? Você vai entrar no seu site, vai identificar tudo que você está fazendo que é contra as regras, vai corrigir tudo dentro desses sites e vai reenviar uma solicitação de reconsideração para o Google. Olha, eu refiz o meu site, corrigi todas as questões que estavam pendentes de acordo com as regras. Eu queria que vocês reavaliassem meu site novamente. E eles vão avaliar o seu site e se tiver
tudo corrigido, eles vão voltar a exibir os anúncios no site normalmente, ok? Então, tem esses dois tipos de punição. Okay? Para não ser punido, mais uma vez, leiam as regras do Google AdSense. O programa é relativamente simples, não é complicado, mas é muito importante que você saiba as regras, porque o Google se preocupa muito com a segurança da pessoa que está anunciando. Se você oferece algum risco para o anunciante, ou seja, se você clica no anúncio do cara só para ganhar dinheiro e o cara lá que está anunciando não vendeu nada, só gastou dinheiro com o anúncio, porque ele ficou pagando para o Google, porque você ficou clicando, ou alguém ficou clicando, e ele não vendeu nada, nenhum produto ou nenhum serviço dele. Você está oferecendo risco para o anunciante. Então o Google vai te banir, o Google vai punir o seu site, o Google vai tomar as medidas dele. Então é muito importante que você leia as regras, que você saiba todas as regras para evitar esse tipo de complicação, esse tipo de punição do Google, ok? Bom, é isso. Essas são as informações iniciais que a gente precisava saber sobre o Google AdSense. Grande parte desses conhecimentos, muitas pessoas que já trabalham com AdSense há meses, há anos, não têm ainda, ok? Não em detalhes como vocês têm. E as que têm sofreram muito para conseguir essas informações e só foram saber disso meses depois que já estavam trabalhando com AdSense. Vocês têm o privilégio de saber disso logo no início, vai minimizar muito o erro de vocês. E depois vocês podem vir, voltar, assistir esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão criar sua conta daqui a pouco. Vamos começar a ganhar os seus dólares com AdSense. Vão precisar de fazer todo o processo de pagamento, de imposto. Se você tiver dúvida, você pode voltar, assistir o vídeo novamente. Vai estar aqui disponível para você. Sempre que você precisar e tiver interesse, você pode voltar e rever todo esse material para sanar qualquer dúvida sua.